Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre com as principais informações do dia na TV brasileira e também na Prudente News. Aquilo que está nos bastidores, nas entrelinhas da notícia, serão colocadas aqui em pauta para os nossos debatedores, nossos convidados, comentaristas, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Muito obrigado a vocês, então, mais uma vez que estão aqui na sintonia. A gente começa hoje com o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, pode chegar, meu amigo. Vamos lá para o seu destaque de hoje. Olá a todos, como sempre, é muito bom estar aqui e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de geração de emprego, de investimento, de geração de renda. O Chile acaba de inaugurar lá no deserto do Atacama uma das maiores usinas fotovoltaicas do mundo. E o propósito dessa usina, em primeiro lugar, por óbvio, é gerar uma energia limpa. Em segundo lugar, também é gerar empregos para uma região de bastante difícil exploração econômica. E não é que aqui no Brasil a gente também tem uma região com o mesmo potencial? É o semiárido nordestino, uma região que tradicionalmente é marcada pela miséria. Nós tivemos notícias recentes de algumas iniciativas também no sentido de instalar essas usinas lá. Mas será que os nossos governantes não poderiam adotar uma política pública que incentivasse esse tipo de investimento lá, para que a gente desse fim à miséria daquela região? Muito bem. Olha, vamos lá, Adolfo Padilha, vamos lá para o seu destaque hoje. O destaque eu vou fazer rapidinho aqui, mas vou pedir para o Divaldo se informar lá nos sites oficiais, que ele vai ver que no Nordeste está sendo feito muito investimento para gerar emprego, muito investimento para gerar riqueza, e nunca teve na história desse país tanto investimento federal no Nordeste. Inclusive, a água pelo Rio São Francisco, da obra que não terminaram. Mas o grande destaque é que dia 13 de abril começou essa CPI do circo, essa coisa ridícula, que faz as pessoas ir lá perder tempo para responder perguntas iguais, mas enquanto não dão as respostas que eles querem, ficam fazendo as mesmas perguntas. E o que as pessoas não falam, ou pelo menos os seguidores do Berrante Virtual, que o governo não para. O Brasil, em 58 dias, apenas em 58 dias, enquanto tem aquele circo armado lá, vacinou mais de 44 milhões de pessoas. O Brasil já tem 76 milhões de pessoas com doses aplicadas e mais de 105 mil de doses disponibilizadas. Ou seja, o Brasil ainda continua perdendo na vacinação só para os fabricantes da vacina, que é Índia, Estados Unidos e China. Isso sim é progresso em plena pandemia. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia aqui da nossa pauta. Está no prudentenews.com.br. A Comissão Especial de Investigação sobre o Almoxarifado Central está iniciando as oitivas de testemunhas para cruzar as informações. É isso mesmo. Começou na segunda-feira a coleta, então, de depoimentos de testemunhas, visando cruzar as informações com documentos obtidos até o momento pela investigação. Nas oitivas estiveram presentes o engenheiro de segurança do trabalho da Prefeitura de Presidente Prudente, Álvaro Henrique Benini, o ex-secretário de Finanças, José Nivaldo Luchetti, e a atual chefe da pasta, Célia Marisa Molinari de Matos. Além das possíveis irregularidades na locação do prédio para o almoxarifado central, a comissão também verifica as condições sanitárias e estruturais após risco de desabamento de parte do galpão. O prazo para concluir as investigações é de 120 dias. Bom, Divaldo, vai dar em alguma coisa essa investigação? O que você acha? Olha, essa é uma investigação que, no meu entendimento, deveria dar na devolução do prédio e o uso de prédios que a própria prefeitura tem para a instalação das unidades que lá estão hoje. Isso geraria uma boa economia para os cofres públicos, uma vez que o município tem diversos prédios em desuso. Em relação às supostas irregularidades, isso aconteceu, essa dúvida ela paira desde lá de trás, tamanha insistência do governo anterior em implantar o almoxarifado central naquela localidade, sendo que a tecnologia poderia ajudar a não ter esse gasto. Sinceramente, eu nunca vi alguma comissão processante darem alguma coisa aqui em Presidente Prudente. Eu não acredito que essa vá ser diferente. Muito bem, Adolfo Padilha, como é que você vê a situação aí do almoxarifado central?
e a investigação? 120 dias para concluir, será que vai dar em alguma coisa? Não, a gente já teve, sim. É que na maioria das comissões elas nunca dão nada, mas nós já teve uma aqui, para lembrar de uma mais pesada, você lembra daquela comissão que afastou o ex-prefeito Agripino Lima do governo, né? Mas na maioria das vezes concordo com o Divaldo. Mas é o que eu falo. Uma das obrigações dos vereadores é investigar também. E eu sempre digo o seguinte: quando a pessoa se coloca à disposição de um cargo público, se ela não tiver a casca grossa para aguentar as indagações ou até mesmo uma investigação por parte daqueles que têm entre as suas funções a obrigação de investigar, de apurar, se a pessoa não fez nada errado, ela tem até que pedir a investigação, que se investigue, que se apure tudo, até para poder explicar as dúvidas. O Divaldo colocou muito bem aí sobre o custo na época de ser instalado naquele local. Eu fui um de que na logística, no olhar de logística, eu achava que teria que ter mesmo um almoxarifado central, mas também entendia que não precisava ter sido num lugar tão grande, né? Não precisava ter sido um lugar que precisou de tanta reforma. Aí entra o quê? Entra os detalhes dessa negociação que a gente desconhece. O que foi feito foi descontado o aluguel? O que foi feito foi adequado para instalar lá o almoxarifado? O valor pago é o valor adequado? Aí porque essa comissão especial de investigação, né? Tem lá o Tiago, o Negativo, que estão à frente dela apurando aí por 120 dias alguma situação irregular. É o preço da função pública, entre outras, é o preço daquele que assume um cargo para cuidar das coisas dos outros e tem que aguentar as indagações, tem que aguentar. A gente não deve aguentar difamação, injúria, calúnia, isso não. Mas as indagações oficiais de como está fazendo, o que está fazendo, e vamos apurar se está fazendo da forma certa, isso, infelizmente, a gente tem que aguentar mesmo. Muito bem, Edivaldo pediu a palavra. Edivaldo, vamos lá, com você. Perfeita colocação do nosso colega de bancada em relação a quem está no cargo público, tem que aguentar essa pressão e tem que prestar contas. É isso mesmo, tem que prestar contas. Isso vale aqui em Presidente Prudente, isso vale para o governo do Estado e também para o governo federal. Muito bem, nós vamos então para a nossa próxima notícia aqui no Entre Linhas. Vamos falar da Câmara que aprovou a medida provisória que prorroga a dispensa de reembolso por eventos cancelados na pandemia. A Câmara dos Deputados, então, aprovou na quarta-feira essa medida provisória que prorroga a dispensa de reembolso por cancelamento de eventos e serviços culturais e de turismo durante a pandemia. O texto agora vai seguir para o Senado. O Ministério Público atualizou uma lei sancionada em agosto, a medida provisória. O Ministério Público não tem nada a ver, gente. É a medida provisória atualiza uma lei sancionada em agosto do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que vinculava as regras ao decreto de calamidade pública e perdeu a eficácia no dia 31 de dezembro do ano passado. Importante notícia, agora tem que passar pelo Senado. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê as entrelinhas dessa informação? Estou emocionado aqui, né? Meu companheiro Divaldo concordou comigo em alguma coisa. A gente concorda até em bastante coisas, né? Que as pessoas elas só realçam quando a gente aqui discorda, mas a verdade é que eu e o Divaldo concordamos em bastante coisa. Uma delas que o Bolsonaro vence a reeleição em 2022, por exemplo. Olha, é uma proposta que ela já foi sancionada em agosto, né? Pelo presidente Bolsonaro. O setor de eventos, Eudes, e você mexe com isso, né? Você trabalha com isso também. Eu, paralelamente, também já trabalhei muito com isso. Realmente, se a gente for parar aqui para avaliar um setor, a gente não imagine quando ele vai voltar, né? Essas ondas todas que as pessoas, às vezes, potencializam tanto do vírus. Veja os problemas que nós estamos tendo com as festas clandestinas, né? E veja os problemas que nós estamos tendo com esse retorno gradual também do comércio noturno, como restaurantes, barzinhos, etc. Então, se o governo não pensasse realmente em alguma coisa, quantas pessoas não empregam no setor de eventos, né? São milhões e milhões de pessoas que vivem disso. Outro dia eu conversava com um amigo, um escritório de um grande cantor,
ele tem por baixo dele ali de 50 a 100 pessoas trabalhando com ele. Quando você pega desde o pessoal do escritório, a mocinha que passa o café, os agendadores de show, a contabilidade, o administrativo, o cara que dirige o caminhão, que monta o palco, enfim, a produção de um show grande envolve mais de 100 pessoas. E na média, eu fiquei até surpreso que muitas dessas pessoas são fixo de um determinado artista. Isso para falar do evento, dos shows. Se a gente for aí para resort, para hotéis, para tantas outras coisas, a coisa é meio complicada. Então, e eu acho pouco, hein? Eu acho que o governo vai ter que fazer mais. Eu acho que o governo ainda vai ter que pensar em outras alternativas se assim continuar. Porque, veja bem, nós estamos vacinando, ninguém fala isso não, mas nós estamos vacinando e o negócio não diminui. Aquelas conclusões de alguns cientistas que não ia adiantar, que o vírus ia contaminar um determinado número de pessoas e por si só ele ia começar a ser eliminado, ela começa a deixar a gente... Será que vai ser isso? Porque, repito, nós estamos vacinando e continuamos com muitos lugares no mundo até retornando o vírus. E nós não vamos virar enclausurados, né, cara? Nós não vamos ver dentro da caverna, nós saímos das cavernas. Nós vamos ter que enfrentar isso. E vai ter que cada vez mais inventar modos diferentes de enfrentar essa pandemia, que foi produzida em laboratório, como dizia o Donald Trump e como sempre disse o Bolsonaro. E tá aí, mais uma vez, o Nivaldo ficar bem animado numa manhã fria como essa. Bolsonaro parece que tinha razão sobre de onde saiu o vírus, né? Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini, é com você, Divaldo. Gente, é o comentário aleatório. Foi botar um troço que não tinha nada a ver no comentário. Eita lasqueira, hein? Só para puxar o saco do presidente. O governo federal ele tem todo o mérito, sim. A sociedade civil agiu bastante no ano passado para que fosse aprovada essa ajuda para o setor de eventos, porque não há como realizar o evento diante do cenário de pandemia que nós vivíamos naquele momento e que persiste. Foi feita uma medida provisória que englobava diversos setores, dentre eles o de eventos, a desnecessidade de você fazer o reembolso daquele serviço que não fosse utilizado. E isso daí é prorrogado, porque nesse momento realmente não dá nem para a pessoa que comprou o serviço usufruir, tampouco para aquele que recebeu e se propôs a prestar o serviço, realizar esse serviço com segurança sanitária. Nós, com o avanço da vacinação, conseguiremos sim fazer. E fica de olho, presidente, aqui em São Paulo, o governador prometeu vacinar todo mundo até o mês de outubro. E eu não tenho dúvidas que ele vai fazer, não, porque ele está de olho no teu cargo, então ele quer demonstrar que ele tem capacidade de fazer as coisas acontecer. Quando ficar gastando tempo e energia falando bobagem, está deixando de construir as soluções. E só para a gente fazer uma correção uma explicação em relação a essa questão dos níveis de infecção, mesmo com a vacinação, observem que a contaminação na população vacinada, observem o índice de contaminação na população vacinada, se é o mesmo da população que ainda não foi vacinada. E aí a gente vai ver que nós temos sim o contágio, porém esse contágio está acontecendo na grande parte, o que está lotando o hospital são pessoas que ainda não foram vacinadas e não aquelas que foram vacinadas. Vamos parar de atacar a solução, que é a vacina. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informações aqui no Entre Linhas, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Ok, já estamos de volta aqui na Prudente News 1070 e também no Entre Linhas na TV Brasileira, do meu amigo Jefferson, está sempre aí nos botões, fazendo os cortes, enfim. E também quem está fazendo os cortes aqui na Prudente News é o meu amigo Fernando, jornalista. Bom trabalho todo mundo aí colocando as notícias. A gente vai então para esse segundo bloco. Para a seguinte notícia, o Ministério Público Federal apresentou denúncia à Justiça contra o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, por racismo, com pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A denúncia foi apresentada ontem ou anteontem, na terça-feira, e foi divulgada ontem, quarta-feira.
Segundo a Procuradoria da República do Distrito Federal, Martins fez um gesto alusivo a movimentos racistas de supremacia branca no Senado, na sessão do Senado. A instituição relata ainda que o assessor publicou nas mídias sociais ideias, emblemas e símbolos relacionados ao fascismo, que demonstra supostamente seu conhecimento do significado do gesto. Muito bem, vamos lá. A gente começa comentando esse assunto. Adolfo Padilha, vamos lá, com você. Eu vou fazer... Você sabe que eu fui censurado na TV brasileira, né? Já que você citou o nome do Jefferson aí. Eu apresentei um produto para ele, mas já caí na censura já. Mas fazer o quê? Vamos tentando, né, Eudes? Eu vou começar. Eu acho que a imprensa podia adotar, quando ela fala assim em nome do Ministério Público Federal, que ela põe MPF, devia citar o nome dos membros do Ministério Público Federal que perderam tempo em fazer esse tipo de coisa. Deviam citar, porque no Ministério Público Federal, no Ministério Público, enfim, na Justiça, a maioria esmagadora são pessoas que a gente sabe que estudaram muito para estar ali, tem uma obrigação de cuidar dos nossos direitos, cobrar nossas obrigações. Antes, nós temos que dizer também que isso não significa que vai ser aceito, tem que passar por um juiz, né? É uma denúncia. Mas por que esses membros, eu não vou falar aqui Ministério Público Federal, não, vou falar por que esses membros do Ministério Público Federal, eles não se debruçaram, por exemplo, para analisar as fraudes imorais e muitas até ilegais de indenizações milionárias que já foram pagas para anistiados políticos que têm padrinho no poder, né, de volta? Por que eles nunca se debruçaram sobre isso, né? Em 15 anos aí o Brasil pagou mais de 18 bilhões desses tipos de indenizações dos anistiados. Aqueles que alguns até foram para Paris na época, alguns foram para, sei lá, e vem potencializar. Eles praticam o racismo para mim com isso. Você viu o gesto? Meu Deus do céu. Quando eu vi o gesto, eu falei, meu Deus, eu era nazista e não sabia. Então, o que acontece com isso? Primeiro que ninguém nem sabia disso, né? E quando você dá conhecimento disso, você pode até estimular o racismo na brincadeira, ou na coisa séria, né? Então, por que eles não se debruçaram sobre essa... Vou dar essa dica para esses membros do Ministério Público Federal. Vai lá no COAF, vê a movimentação atípica dos membros das comissões dessas anistias, vê como é que foi pago os advogados, quem são os advogados que defenderam, principalmente nos últimos 16 anos, nos governos petistas, quem deveria ser beneficiado. As conversas e coisas pequenas que a gente já viu na imprensa, tem advogados aí que ficaram bilionários com essas anistias, né? Então, tem tanta coisa mais séria que o Ministério Público Federal cuidar, e a maioria deles creio que cuide. Esses membros do Ministério Público Federal, para mim, exageram na dose, perdem seu tempo e gastam o nosso dinheiro, potencializando um ativismo que a gente fala que infelizmente existe dentro de todos os órgãos de poder, que não é o caso. Não é esse o foco. Onde a gente já viu manifestação do nazismo, quantas crianças são estupradas por dia e os caras preocupados com um sinalzinho, sei lá, que o cara fez, meu. Entendeu? Para mim isso é falta do que fazer e falta de respeito com o nosso dinheiro público, porque tem coisa muito mais importante que eles precisam fazer. Bom, eu também não sabia que eu era nazista, não, porque quando me enche o saco de alguma coisa, eu ajeito a lapela aqui sempre. Exatamente. Muito bem. É um gesto até meio natural, né? Até sem terno eu ajeito a lapela também. Vamos lá. Faz esse sinal para mim quase todo dia. Vamos lá, Divaldo Cerezini, é com você. Como é que você vê essa notícia? Você acha mesmo que houve um gesto nazista, com todo respeito? Olha, eu já tinha visto o gesto de ok, que é bem parecido. Ele é assim, né? Ele é uma bolinha e você faz com os 3 dedos assim. Agora, o que o rapaz lá fez, ele é um pouquinho diferente. Ele é assim, né? Ele é tem um biquinho aqui, né? Mas eu concordo plenamente com o Padilha quando ele fala em relação à questão de prioridades. Só estou concordando 2 vezes com você, hein, Padilha? Em relação às prioridades. E nós gastamos tempo e energia, né, com esse tipo de conduta por parte de um servidor que é pago para prestar uma assessoria internacional, mas, no meu entendimento, fica bastante mais preocupado em mitar nas redes sociais, tal qual, nas redes sociais, e no caso dele ali, especificamente nesse
ponto específico, numa sessão do Senado, né? Enquanto se falava um assunto com o qual ele não concordava, ele se preocupou em disseminar esse tipo de coisa. Na minha opinião, a imagem é bastante clara ao demonstrar a diferença entre o gesto do ok, que é a bolinha, e o gesto que ele fez, que mais parece esse cachorrinho aqui, quem está vendo aqui pela internet ou pela TV brasileira em vídeo, está vendo a diferença. Então, no meu entendimento, a explicação que foi dada em relação a esse caso, ela é plenamente pertinente. E eu concordo, sim, que nós precisamos definir prioridades para o nosso Brasil, para que a gente tenha o nosso progresso. E a prioridade é tirar esse tipo de gente que está preocupada em imitar, seja de cargo de assessoria, seja do Congresso Nacional. Essa questão levantada pelo Padilha do financiamento de pautas, né, por exemplo, aí das organizações que defendem os direitos humanos, e a gente vê a ligação com organizações criminosas, quem que está financiando isso? Vamos fazer uma lei para que isso seja tornado público, a questão dos honorários advocatícios, para que eles comprovem a origem lícita desses honorários advocatícios, tal qual já existe em tantos lugares do mundo. Cadê os deputados federais, os senadores da base do governo, que o governo defende isso? Para apresentar um projeto desse? Cadê o governo federal apresentando um projeto desse? É mais fácil, talvez, apresentar projeto para isentar a motocicleta de pagar pedágio e distribuir esse dinheiro do pedágio para o ônibus, para o carro e para o caminhão. Talvez faça mais sentido fazer um voucher do diesel para o caminhoneiro do que tratar desses assuntos que realmente resolvem problemas reais de toda a sociedade brasileira. Muito bem, a nossa última notícia de hoje, vou trazer um assunto que gerou muitos memes nas redes sociais ontem, memes de todo tipo, né? Pois é, na manhã de quarta-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que, entre aspas, os brasileiros vieram da selva e os argentinos de barcos vindos da Europa. A fala ocorreu durante um encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, na Casa Rosada, em Buenos Aires. Isso deu muito o que falar ontem. Eu quero saber como é que é o comentário aí dos nossos comentaristas. Eu começo com o Divaldo Ceresini. Divaldo, me diz aí, o que você achou desta declaração do presidente da Argentina? Eu não sei, eu não vi o vídeo dele falando isso para ver o tom, né? Se foi um tom de brincadeira ou se foi algo realmente sério que ele falou. Eu até entendo que tenha sido de brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, mas a gente tira uma grande lição dessa história. Dias atrás nós tivemos 2 ex-presidentes brasileiros defendendo que o Brasil, os brasileiros, pagassem mais impostos para compensar a competitividade dos produtos do Mercosul, dentre eles, especialmente a Argentina. E esses ex-presidentes, o Fernando Henrique e o Lula. E agora nós temos esse tipo de tratamento, ainda que como forma de piada, por parte do presidente da Argentina. E aí a lição que fica para os nossos políticos, né? Preocupem-se em primeiro lugar com o seu povo, com a fome do seu povo, que precisa sim pagar menos impostos para ter acesso aos produtos. E deixe os outros presidentes tratarem do povo deles. É evidente que numa situação de catástrofe tem que se dar as mãos e ajudar na medida da possibilidade. Agora, em primeiro lugar, a preocupação dos nossos governantes deve ser os brasileiros. Adolfo Padilha, esse tipo de piadinha chegou a atingir até o Papa recentemente, né? Que chamou o povo brasileiro de muito cachaceiro, entre aspas, né? Ah, cara, eu acho o seguinte, eu levo isso para o lado da piada. Realmente nós viemos da mata, a mamãe dele estava lá, né? Então a gente veio da mata, a gente sempre foi meio selvagem, né, cara? Por isso que o brasileiro aguenta tanta porrada. Nós não viemos de pantufa no barco, não. Ele tá certo. O Papa fez uma brincadeira também. O pessoal tá levando esse mundo muito a sério, né, Eudes? O pessoal tá levando... Eu tô feliz hoje. Divaldo concordou comigo em 2 coisas, cara. Entendeu? Então eu tô contente hoje. Acho que tô começando a fazer o Divaldo entender um pouco mais do mundo, né? Quem sabe eu consigo isso, meu Deus do céu. Você viu a chuva que está lá fora? Pois é, tá chovendo. Então é o seguinte, nós viemos do mato mesmo, cara. Nós viemos da selva, entendeu? Queria eu que nós tivéssemos mais esse instinto selvagem. Queria eu que o brasileiro fosse mais aguerrido para lutar, para brigar. Porque o brasileiro é aguerrido para sobreviver. Tem uma diferença. A gente aguenta porrada, a gente aguenta pancada e a gente está lá tentando sobreviver. Nós devíamos levar isso para fora.
né? Aqueles poucos que levaram para fora, que saíram na estrada queimando pneu, que hoje não sai mais, aqueles poucos que saíam para fora para invadir prédios desocupados, para invadir fazenda, que também não faz mais, coincidentemente o presidente, no governo do presidente Bolsonaro, mas não aquele tipo de violência, até que eles eram a maioria, eu digo agarrido no sentido de pegar a bandeira, ir para a rua, querer defender, querer cobrar os seus direitos de uma forma democraticamente organizada. Então nós viemos da selva, assim, a Argentina é de pantufa, veio de barquinho, limpinho, tomado banho, nós viemos da selva, somos selvagens, é isso aí. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Gente, muito obrigado pela sintonia, vocês que nos acompanham na Prudente News 1070 e também quem nos acompanha pela TV brasileira para mais de 30 milhões de assinantes. Valeu, um grande abraço, a gente se fala a qualquer momento na programação. Deixa eu colocar aqui na tela todo mundo. Espera aí, tem um gesto importante do Padilha aí, encerrando o programa. Como é que é esse gesto para encerrar o programa aí, Padilha? Divaldo Cedesini está na tela também. Valeu. Grande abraço para todo mundo. A gente volta amanhã e até o nosso próximo encontro. Até lá.